Minha cara, minha nobre família baiana, como dizia o meu querido e saudoso França Teixeira. Meus caros e minhas caras, aqui é Paulo Nunes, do canal A Opinião que Interpreta a Notícia. Eu peço a você, encarecidamente, que continue divulgando os nossos vídeos, compartilhando, comentando e curtindo, e, evidentemente, pedindo que as pessoas se inscrevam. Não é possível que eu não consiga chegar a 7.100 inscritos ainda agora no mês de julho. Está faltando pouco tempo, mas empacou entre 7.092 e 7.088. Fica zigue-zagueando, entra um, sai e tal, essa coisa toda. Eu conto com você para mais essa ajuda no nosso canal. Aqui nós não pedimos um centavo a ninguém, mas nós pedimos a você esse apoio. Bom, eu quero falar hoje com você aqui numa série de vídeos que eu farei sobre a Bahia política, a Bahia governada nesses últimos 20 anos. Eu estabeleço esses últimos 20 anos porque é um paralelo normal de se fazer. Em outro vídeo, eu já disse aos senhores o seguinte, que na Bahia foi possível se construir ou reformar, ampliar de forma eficaz 23 hospitais públicos, coisa que em 50 anos, de 2005 para trás, não foi possível fazer. Isso tudo significa o quê? Melhoria, benefício para a população como um todo. Mas ainda tem mais coisa para dizer. Veja só, a Bahia, exatamente em janeiro de 2007, começo do governo de Jacques Wagner, a Bahia possuía cerca, porque eu posso errar aqui um número ou outro, de 2.963 ou 2.967 leitos públicos para oferecer à população baiana. Pois é. Hoje, 19 anos depois, a Bahia tem 8.000 leitos. Ou seja, um crescimento de quase 5.000, se não 5.000 leitos em 19 anos. Isso tudo ajuda. Aí vão dizer, mas nem sempre tem vaga. Claro que nem sempre tem vaga. A Bahia tem quase 15 milhões de habitantes. E as pessoas adoecem. Hoje adoecem menos do que adoecia no passado. Que aí sim você morria por falta de vaga. Além disso, o governo do estado e o governo federal, ele tem hospitais particulares credenciados para atender o povo da Bahia. É uma maneira que você tem de ir trabalhando a ideia da questão das vagas. Mas aí, quem não gosta de saber e de querer construir as coisas, começa a campanha de destruição do que está sendo feito. Se você tiver oportunidade de ir à cidade de Jequié, você vai lá olhar o novo Hospital Prado Valadares em relação ao que ele era há 19 anos passados. O próprio Hospital Geral de Vitória da Conquista. E ver o que ele era em 2005 para trás e o que ele é hoje. Né? A mesma coisa nos hospitais novos construídos lá na região de Teixeira de Freitas, Itabuna, Feira de Santana, Itaberaba, Paulo Afonso. Então, tem construção de hospital na Bahia inteira. Tem 27 ou 28 policlínicas que são consórcios feitos entre as prefeituras de uma determinada região para que o acesso a exames de alta complexidade sejam feitos. Mas aí há uma junção do capital da saúde dessas prefeituras, mas a presença maciça do Estado, da Bahia e do governo federal. Graças a isso, você melhorou o quadro social da Bahia. A Bahia está chegando aos 180 colégios de tempo integral. O que significa isso, meus caros e minhas caras? Que o seu filho, a sua filha,
começa a estudar às 7h pouca da manhã, tomando café da manhã lá na escola. Não precisa ter aquela pressa, menino, toma um café para a escola. Não, pode deixar que você toma na escola. Dali você tem aula até às 16 horas. Nesse intervalo você almoça e quando vai sair tem uma ceia. Isso nunca foi feito na Bahia. Isso melhora sensivelmente a qualidade de vida da população baiana. A quantidade de creches construídas com apoio do governo federal na Bahia inteira. A Bahia criou, em 19 anos de governo, 1.100.000 empregos. Você às vezes reclama porque a Bahia, o povo era desempregado mesmo, porque faltava oportunidade. E todo dia na Bahia se cria oportunidade. Então por que essa Bahia está ruim? Qual é a lógica da Bahia estar ruim? Né? Não há de se dizer isso como verdade, porque não é verdade. Olha, Polícia Militar da Bahia é uma polícia eficaz. É uma polícia que combate o crime. Mas você precisa entender por que nesse momento a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Norte, né, esses estados estão passando em função do tráfico de drogas. Mas isso para quem é ignorante, e quem é ignorante não é pecado, a gente vai esclarecer. Né? Para quem é maldoso, para quem tem a maldade no coração, não adianta eu falar nada. Isso é uma outra questão que é preciso você entender o porquê. Não é por negligência do governador, do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte ou da Bahia, mas muito principalmente da rota por onde tem que passar essa droga que essas quadrilhas se espalham. Porque todo esse material ele acaba indo para fora do Brasil. E toda região que tem porto, ela se torna uma região perigosa. Essa é uma das questões da Bahia. Mas esse é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar hoje é desse crescimento da Bahia e desse respeito que a Bahia tem para com as suas pessoas. Eu já disse aqui várias vezes, eu conheço grande parte da Bahia. Gostaria de conhecer a Bahia toda, mas ficou impossível para mim, eu não farei isso mais. Mas eu quero dizer que pelo menos 300 cidades da Bahia eu pisei. E digo aos senhores, no passado, você não tinha nem onde se hospedar na Bahia. Hoje, qualquer cidade que você chegue na Bahia, por menor que seja, você tem uma pousada, um hotel, um banheiro no quarto, um café da manhã arrumado, com toalha limpa, com cheiro de hotel 5 estrelas. Claro que a qualidade da comida é melhor, mas outra coisa deixa para trás porque não tem como se concorrer. Né? Mas eu dou um exemplo aqui, fácil. Há 20 anos, eu fui na cidade de Catiba fazer uma pesquisa eleitoral. Eu tinha lugar para comer, não tinha lugar para dormir. Aí nós tivemos que sair de Catiba e dormir em Itapetinga, viajando por uma outra estrada que não é a estrada que todo conquistense conhece. Né? Na cidade de Cordeiros, eu cheguei em 1977 e me indicaram para mim um suposto hotel que tinha na cidade. Eu fui, chegou lá, eu joguei minha toalha no pescoço, peguei meu sabonete e tal. Ele falou, meu amigo, onde é o banheiro? Ele falou, não, aqui não, o banheiro aqui não é para tomar banho, não. Eu falei, ué, como é que faz? Ele falou, não, aqui é o seguinte, as mulheres tomam banho no rio às 15 horas e os homens às 16. Eu falei, peraí, rapaz, eu sou funcionário de Correio, eu vou tomar banho de tarde no rio nu? Ué, como é que pode? Não tem lógica isso, não. Aí, um professor de francês, eu acredito que ele já faleceu, ele já era um pouco idoso, que era com quem eu conversava lá, ele me indicou um casal e esse casal me hospedou. E era assim. Em outras cidades, eu tinha que dormir, quando eu era do Correio, eu tinha que dormir no Correio, improvisado com um colchão. Eu não tinha lugar para dormir. Entenderam?
Essa era a Bahia. E digo mais, depois que eu fui trabalhar no Correio da Bahia, né, na revista Panorama da Bahia, nos jornais Vitória da Conquista, Jornal Radar especificamente, depois fundei o meu próprio jornal hoje. Eu viajava com meu carro, meu chevetinho, com 2 pneus de socorro, uma corda e uma enxada, porque se atolava em tudo quanto era canto na Bahia. É completamente diferente. Posso dizer a vocês da Bahia que eu conheço a estrada de chegar a Condeúba, a estrada ainda no leito natural, Belo Campo, Tremedal, Piripá, Condeúba, Cordeiros, Irundiara, Jacaraci, Licínio de Almeida, tudo era chão. Para Jânio Quadros do mesmo jeito, para Caculé do mesmo jeito, para Rio de Contas do mesmo jeito, Abaíra, Bom Jesus, da Lapa você tinha estrada central, mas se resolvesse ir para Paratinga, você ia no chão. Né? Sem falar aqui na região de Encruzilhada, né? de Ribeirão do Largo, Ibicuí tinha uma estradinha ruim, mas tinha. Mas ninguém sabe se era pior ter asfalto ou não ter. Isso eu estou falando aqui perto de Vitória da Conquista. Bom, dizendo isso, a Bahia mudou. Claro que os governos anteriores aos governos petistas fizeram alguma coisa, mas fizeram de forma muito acanhada. Não conseguiram fazer um colégio na qualidade desses que Jerônimo está entregando à Bahia. E aí, não reconhecer isso, você pode ser adversário, mas não reconhecer isso, ou você é burro, ou você é mau caráter. Né? Porque se você ignora essas coisas, que eu acho impossível você ignorar, basta você olhar as praças das cidadezinhas ao redor de Vitória da Conquista. Você conhece Belo Campo? Belo Campo é uma cidade plana, que é um braço do que foi Vitória da Conquista no passado, mas era aquele areão que não terminava nunca. Era até bonito ver a praça sem nada, me jogando peão, jogando triângulo quando chovia. Era o que se tinha de brinquedo. Hoje não, você chega lá tudo arborizado, bonito, iluminado. Né? Tem até um vídeo aí de uma piada que o cara disse assim, Belos Campos agora ficou grande, tem até semáforo, não sei para quê, porque não tem carro. É um vídeo que está rodando aí. Mas aí eu encontrei aqui na internet um cidadão que é de extrema direita. É o rapaz que inspirou o filme do BOPE, entendeu? E ele é um capitão da Polícia Militar e capitão do BOPE do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar para você o que ele fala da Bahia. Porque ele não é burro, ele é um bolsonarista inteligente. Tem, é isso que eu estou dizendo, são poucos, com todo respeito. Não são muitos, porque o cidadão vai falar assim, mas a Bahia, está todo mundo desempregado na Bahia. Tá? Vê se Vitória da Conquista tem mais de 8% da população ativa desempregada. Vê se Itapetinga tem. Vê se Poções tem. Vê se Ilhéus tem. Tá bom? Tem. Agora, nós somos 15 milhões de pessoas. Não pode ser resolvido de uma vez só. Mas eu vou mostrar para você o que esse rapaz fala sobre a Bahia, que eu quero que você preste atenção para você ver que tipo de depoimento elegante de quem conhece. É bolsonarista, extrema-direita esse moço. Mas eu não posso tirar dele a inteligência e o tanto que ele sabe. Veja aí. Então a Bahia melhorou no social. Isso é inegável. Ouça o que diz sobre a segurança pública da Bahia Rodrigo Pimentel, o ex-policial do BOPE que inspirou o personagem Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite e que hoje é um dos principais especialistas em segurança pública do país. Gestão Jacques Wagner, gestão Rui Costa. Cada um foi eleito 2 vezes. Esses 2 governadores, que eu não conheço nem o Rui Costa pessoalmente, tampouco o Jacques Wagner, eles conseguiram algo muito legal na questão social. A Bahia reduziu o número de desempregados em 680 mil pessoas. Foram 680 mil empregos de carteira assinada que foram criados, né? A Bahia teve uma melhoria no IDH, era o IDH baixo, 0,661, que foi para 0,775, que é IDH alto. IDH são indicadores de saúde e longevidade, né? De educação, né? E também de renda. Então a Bahia melhorou no social.
Isso é inegável. 1.100.000 baianos saíram da linha da miséria. A polícia da Bahia, cara, é muito boa. Os caras colocam barricada, eles vão lá e tiram a barricada 2 dias depois. Eles estão persistindo, cara. Eles não querem perder a guerra. Eles não querem que Salvador vire o Rio de Janeiro. É fato. Não conheço o comandante-geral da Bahia pessoalmente, mas todo mundo fala bem. O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, todo mundo fala bem do caramba do cara. O Jerônimo conseguiu reduzir a violência nos últimos 24 meses. Ele conseguiu uma redução de homicídios. Quem de fato conhece segurança pública reconhece os avanços alcançados pela Bahia. Então a Bahia melhorou no social. Isso é inegável. Ouça o que diz sobre a segurança pública. Você viu aí. Se esse capitão Da Bahia, lá do Rio de Janeiro, ele vê a Bahia assim, por que você diz que não está boa? Por que você diz que a Bahia, você não fala mal da regulação, como se a regulação fosse na onda daquela conversa daquele abestalhado prefeito de Feira de Santana, que fica a fila da morte. Não existe fila de morte, gente. Ora, se você tem um controle hoje com a internet, com a informática, com tudo no computador, você sabe automaticamente onde tem uma vaga de UTI para internar uma pessoa, na Bahia. Você encontra essa vaga em Jequié, em Brumado, em Teixeira de Freitas, em Salvador, e por aí você encaminha o paciente para que ele não morra, né? Então, quer dizer, como é que isso é ruim? Isso não é ruim, porque a Vitória da Conquista, por mais vaga que ela tenha na UTI, ela não pode simplesmente chegar uma pessoa precisando de uma UTI e tendo a UTI, dizer, não, você não é da região de Vitória da Conquista. Teve um imbecil que chegou e disse o seguinte a um deputado em Vitória da Conquista, não, deputado, essa história do senhor colocar emenda para o Hospital Geral, o senhor não está atendendo Vitória da Conquista. O senhor está colocando uma emenda para atender a região, porque o Hospital Geral de Vitória da Conquista, ele recebe gente da Bahia toda. Olha o nível da ignorância de uma pessoa que entra no jornalismo pela porta da... Eu não gosto de ficar falando que cozinha é um lugar bom, mas pelo telhado. E aí disse isso. Então não vale colocar 14 milhões de reais no Hospital Geral de Vitória da Conquista, porque ele vai atender uma pessoa de Brumado, de Rio de Contas, de Piripá, de Cordeiros. Quer dizer, olha o suprassumo da ignorância de que nós somos. Quer dizer, você nega um copo d'água se o cidadão não for baiano. Espera aí, isso existe? Claro que não. Então, tudo isso que vem melhorando a Bahia, ela não pode ficar fechando as portas para os outros. A Bahia tem hoje, especificamente na cidade de Vitória da Conquista, você tem o Hospital Geral, que é bom que as pessoas entendam, que o Hospital Geral de Vitória da Conquista, como qualquer hospital de urgência e emergência, ele não é para consulta. Por isso que a saúde de Vitória da Conquista recebe quase 400 milhões de reais do governo federal e ainda recebe outra parcela do Estado para que ela contrate clínicas e hospitais que possam promover as consultas, os exames preparatórios, e o hospital de base fica para urgência, para emergência, porque não pode deixar o cidadão morrer. É simples assim. Mas aí o cidadão fala, mas eu estava com uma dor de barriga, fui no hospital de base, ninguém quis me atender. Aí eu fui para a UPA, e na UPA não me colocaram no hospital de base, porque a UPA que Vitória da Conquista tem, que deveria ser do município, é do Estado e funciona dentro da área do Hospital Geral. As pessoas são atendidas na UPA, mas não significa que ali é um pré-ambulatório para o hospital de base. Você só vai poder ser atendido na UPA e passar para o hospital de base se você tiver risco de morte. Você chega lá com o apêndice estourado, aí você tem que levar para o hospital de base, é urgência e emergência. Né? Você chega lá e infarta na UPA, você tem que ser levado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. É assim que funciona. Mas não sendo assim, você tem que voltar. A UPA é a mesma coisa da policlínica, como é a mesma coisa de uma clínica qualquer que você
utiliza pelo Sistema Único de Saúde em Vitória da Conquista. Agora, cabe à Prefeitura Municipal da cidade, que domina, que manda na saúde da cidade, estabelecer os critérios necessários para os exames preliminares nos postos de saúde ou unidades básicas de saúde, que Vitória da Conquista tem mais de 40. Mas se isso não acontece, você tem uma unidade de saúde que não tem médico, uma unidade de saúde que não abre a porta, aí você joga tudo em cima do hospital de base para depois falar asneira nas redes sociais. E eu vejo aqui muito com todo respeito. O cidadão fala disso, fala daquilo, outro e tal, e não é assim que funciona. É isso que a gente tem que chamar a sua atenção. A Bahia melhorou, mas a Bahia melhorou muito. Olha, há 20 anos passados, Vitória da Conquista tinha uma faculdade de medicina na UESB, começando. Não tinha formado nenhuma turma de medicina. Hoje, Vitória da Conquista tem 4 escolas de medicina, gente. 4. Hoje, todas essas escolas, talvez com exceção de uma, não vou citar o nome aqui para não dar problema, todas elas formam todo ano médico à disposição da nossa cidade. Como é que não melhorou? Como é que uma cidade que tem uma quantidade enorme de engenheiros, de pedagogos, de professores, né, de economistas, espera aí, Vitória da Conquista virou o que é em função de tudo isso. Era uma pequena cidade que hoje tem 400 mil habitantes e que tem uma vida regularmente. Vitória da Conquista não tem favela, mas não é coisa de prefeitura de agora. Esse cuidado vem desde os tempos de que José Pedral Sampaio assumiu essa prefeitura e foi mantido com Jadiel, com Fernando Espínola, com Newton Gonçalves, com Orlando Leite, né, com Raul, com Murilo, com Guilherme, né, com Zé Raimundo, com Ezen Guzmão e agora com Sheila Lemos, porque a cidade não comporta se estabelecer favela. Esse cuidado foi tomado e não foi deteriorado. E assim nós temos que construir e dizer quais são as coisas boas que o seu lado adversário faz. Agora, falar mal da Bahia, quando esse reconhecimento vem, tem que lembrar que a Bahia é de Ulisses Lima, né? Que a Bahia é de Elomar Figueira, é de Xangai, é de Evandro Corrêa, né? É daquela menina linda lá a nossa cientista de Cândido Salles, a primeira cientista que Cândido Salles produziu na vida, e a menina disse que só é cientista porque Lula fez o Bolsa Família, que proporcionou ela comprar um caderno de capa dura, estudar, sair daqui de Vitória da Conquista com o curso dela, sair para São Paulo, fazer o mestradozinho, o doutorado e tal. E hoje é uma cientista de Vitória da Conquista, porque Cândido Salles é nossa filha. Então, como isso aconteceu, gente? É a mudança das coisas que aconteceram na Bahia. A Bahia hoje é outro lugar. Não é só mais aquela, agora ficar com essa história de malhando a Bahia, porque morreu um, morreu outro. Tem que analisar direito como é que as coisas são. Se polícia matando gente todo dia desse jeito, o Rio de Janeiro não estava resolvido. Ponto. E basta.